Bom dia, galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, galera, nosso tema de hoje é sobre o capítulo 22, que o tema é México. Essa é a nossa aula de hoje. Então nós vamos falar um pouco sobre esse país, tem algumas coisas muito interessantes aqui, tá? Vou tentar pegar o menos tempo possível e vamos em frente. Bom, primeiro, características gerais do México. Povoado por diversas civilizações ameríndias avançadas, as principais estavam no México, tá? Como por exemplo a Maia e a Azteca, tá? Os maias e os aztecas, né? Eles foram importantíssimos nesse período, não foram? Eles eram são duas comunidades tradicionais importantíssimas para a América, tá? O México foi colonizado pela Espanha e trata-se de um país emergente. Por que ele é emergente? Pois há ainda preocupações econômicas e sociais ainda no país. Isso como acontece no Brasil, problema social como desigualdade, pobreza e desemprego e etc. A respeito disso, nas últimas décadas o país vem apresentando um crescimento econômico acelerado e significativo. O México já teria cacife para fazer parte dos BRICS. Só que a questão dos BRICS é mais influência, tá? Então esses países que formam o BRICS, eles representam os países emergentes. Não quer dizer que o México não seja, que o Chile não seja, a Argentina não seja. Beleza? O México é o único país latino-americano, ou seja, que fala línguas derivadas do latim, nesse caso o espanhol, na América do Norte, tá? Isso confunde muitas pessoas, acham que o México é a América Central, não é. É a América do Norte. Territorialmente falando, ele não é tão grande. É, porém, o país de língua espanhola mais populoso do mundo, ou seja, de gente que fala espanhol, é o país que tem mais pessoas. E o segundo mais populoso da América, isso aqui, o texto é meio estranho, mas o que isso aqui significa? Tá falando de duas coisas diferentes. Primeiro, é o país de língua espanhola mais populoso do mundo. Ok, foi a primeira informação. E a segunda informação é o segundo país mais populoso da América. Fica atrás apenas do Brasil, a nossa população é maior que a do México. E assim vai. Da América Latina, perdão, tá? País da América Latina, que é uma população da América inteira dos Estados Unidos. Bom, a maioria da população mexicana, 60% é formada por brancos de origem hispânicas e indígenas, 29% Paraná. Aqui é mais uma informaçãozinha mais simples para vocês darem uma olhadinha. Religião católica, resquício de colonização, por aí vai. O quadro físico do México. Bom, é bem diverso, apresenta clima que varia entre o tropical, semiárido e o frio da montanha, tá? A região litorânea é formada por planícies costeiras e a do interior por planaltos elevados e cadeias de montanhas onde se destaca a Sierra Madre, a Serra Madre, tá? Sua variedade de clima e relevo permite a formação de uma floresta no sul e deserto no norte, tá? Fica num local ali bem específico onde cabe isso e o relevo também ajuda. O México também é rico em recursos naturais, como prata, ouro, gás natural, madeira e também o petróleo, tá bom? E tem problemas ambientais como todos os outros países, isso aqui não é nada demais, tá? A economia mexicana vem se destacando nos últimos 20 anos, desde que o Tratado do Livre Comércio, a NAFTA, começou a entrar em vigor. A NAFTA começa em 94, foi o ano que eu nasci. Eu não tenho 20 anos, tá? Então a NAFTA já tem 25 anos, mas aqui é tratado na data redonda. Tá bom? Então, nos últimos 20 anos, nós estamos nos últimos 25. Então, desde que o NAFTA começou, o México evoluiu, tá? Seu PIB apresentou crescimento, porém a renda per capita ainda é baixa, ou seja, a renda por pessoa não mudou muita coisa, a distribuição de renda continua desigual. O que isso aqui significa? Quando nós temos o PIB mais alto, mas o PIB per capita, não acompanha. O que acontece aqui? Entra mais dinheiro no país, mas esse dinheiro é mal distribuído, ou seja, o país fica mais rico, mas a população continua pobre. É basicamente isso. Relação com o norte anglo-saxão, fala inglês, tá? O México possui uma posição estratégica, tá? Por ser a fronteira latina com os Estados Unidos. Fato que facilita as relações econômicas dos dois países, México e Estados Unidos. No entanto, gera conflito. Ai, que conflito. Roubaram o cabrito do seu Benedito. O Tratado Norte-Americano do Livre Comércio, NAFTA, em inglês. Não vou falar aqui em inglês, mas tem em inglês aqui essa sigla. Vamos lá, NAFTA. É um acordo que envolve os países da América do Norte, México, Estados Unidos e Canadá.
visando uma aproximação econômica desses países e assim melhorias para as partes envolvidas, como já foi falado, o México melhorou. Para os Estados Unidos também é vantajoso, os Estados Unidos não entra em nada não entra em briga para perder, tá? E o Canadá também tem suas visões. Beleza. O NAFTA é um tratado que visa diminuir barreiras comerciais, tá? Comerciais, mas não sobrepõe as ideias internas de cada país. Cada país mantém suas leis, tudo normal. Só comércio. Nossa, NAFTA. E entre esses 3 países que tem suas leis modificadas, como está aqui. O NAFTA é um tratado, mas não sobrepõe. Tá. Este bloco suprimiu as barreiras alfandegárias. São leis e regulamentos que colocavam algumas restrições no comércio de alguns produtos para melhorar a circulação de mercadoria dos países envolvidos. Então, essa é a intenção, melhorar a circulação de mercadoria. Óbvio que isso também gera crítica, porque o lado do México, algumas pessoas sentem como se o México fosse um quintal dos Estados Unidos. A gente vai falar sobre esse termo aqui ainda hoje. E fica como aquela relação de dependência dos Estados Unidos. Como a galera não acha muito legal, e em outros países, como por exemplo o Canadá, eles reclamam, por exemplo, da falta de emprego, porque a relação Canadá e Estados Unidos foi um pouco abalada, vamos dizer assim, nesse processo, porque ambos fazem fronteira com um país rico, um no norte e um no sul. E aí, quando você tem a presença do NAFTA diminuindo isso, o México mais pobre, algumas empresas preferem se transferir para o sul, que é onde está o México. Né? E aí, ali eles começam a criar interações comerciais. Isso prejudica o lado de cima, melhora o lado de baixo, mas mesmo que melhore o lado de baixo, há críticas. A gente vai falar sobre isso aqui quando a gente chegar no 2.3, que são as maquiladoras. Tá? Outro problema, migração ilegal. O México é marcado por profundas consequências do seu processo colonial. Então, desigualdade social e pobreza. Sua condição subdesenvolvida faz com que os mexicanos e os latinos de todas as outras nações, tá, queiram ir para o país mais rico, que é os Estados Unidos. E normal, né? Melhorar a condição de vida, melhorar a renda, tudo isso entra em questão aqui nesse ponto. Então isso é um desejo natural, até muitos brasileiros, muita gente de qualquer lugar do mundo deseja ir para os Estados Unidos. A fronteira entre esses 2 países é, na atualidade, um dos mais claros limites do mundo entre o lado pobre e o lado rico, tá? Em quase toda a faixa existe um muro, o famoso muro, tá? Intercalando aí e fiscalizado pela guarda e tudo mais, pelos Estados Unidos, para que ninguém passe do México para os Estados Unidos, tá? O muro não foi ideia do Trump, já existe. O Trump queria reforçar um muro, entendeu? O muro existe desde 90, tá? Coincide um pouco mais ou menos com as datas da criação do NAFTA, um pouco antes, tá? Mas já era um problema para os Estados Unidos há muito tempo atrás, 3 décadas, 30 anos, que essa imigração causava problemas. A gente vai falar sobre isso aqui quando a gente falar de tráfico de drogas e armas, tá? Bom, indústrias maquiladoras. Chegamos às maquiladoras, interessantíssimas. Nas últimas décadas foram instaladas no México milhares de empresas norte-americanas, aproveitando especialmente, a baixa remuneração da mão de obra, conhecida como maquiladoras. Com essas unidades fabricam e se localizam nas cidades mexicanas, em sua maioria junto à fronteira. São empresas dos Estados Unidos feitas próximo ali da fronteira. No México, a cidade aqui de um lado é Estados Unidos, a cidade ali é México, faz a empresa lá. Por quê? Mão de obra barata. De maneira geral, as maquiladoras funcionam da seguinte forma: o lado mexicano fica com a linha de montagem de pequenas transformações ou embalagem, ou seja, montagem, trabalho, indústria, vamos lá, fazer, embalar, tal, beleza. E do outro lado, os setores administrativos, que dominam a tecnologia e os recursos financeiros, que é de onde vem o dinheiro para poder resolver. Todos os lucros e os produtos das maquiladoras são enviados às sedes, tá? Localizadas do lado dos Estados Unidos. E elas são transnacionais que se instalam no quintal do vizinho mais próximo. Bom,
Outro fator, as maquiladoras pagam menos impostos que as empresas mexicanas, utilizam força de trabalho muito barata e possuem regulamentações flexíveis. A flexibilidade dessa legislação permite que as indústrias reduzam os custos, apesar de denegrirem o território mexicano. Colocando isso aqui em pratos limpos, os Estados Unidos aproveitam da situação do México, a situação de pobreza dessas pessoas, para poder pagar menos para que eles produzam, porque essa linha de produção seria muito mais cara nos Estados Unidos. Por exemplo, eu para poder fabricar uma garrafinha dessa aqui, tá? Que eu vou até beber um pouco de água agora. Se eu quiser fazer isso na Barra, onde as pessoas têm mais dinheiro, eu teria um custo maior, né? O valor seria outro. Teria que pagar, R$20 para o cara fazer uma garrafinha, tá? Mas se eu venho aqui para Pavuna, para São João, né, a galera mais quebrada, qualquer 10 reais o cara tá fazendo, entendeu? Então é basicamente isso. A mão de obra mexicana é mais barata do que a mão de obra norte-americana. Então se eu pago menos e ganho a mesma coisa, eu tô tendo lucro. E é basicamente isso, que a ideia é essa, é lucrar cada vez mais. E isso é um lado que os Estados Unidos ganha vantagem, porém ele oferece vantagem para o México. Porque com as maquiladoras ele injeta dinheiro ali, ele contrata. Paga barato, mas paga. Ele injeta dinheiro estadunidense no México. Então, através de quê? Através das maquiladoras. Então, com as maquiladoras foi começando a ter um desenvolvimento muito maior do PIB, como eu falei lá em cima, mas não da renda per capita. Então as pessoas vão para lá, conseguem alguns empregos, trabalham nas maquiladoras, é mal visto, as maquiladoras são mal vistas, tá? É uma exploração de trabalho, mas também gera lucro. Então para o México não vai também cortar as maquiladoras, porque esse dinheiro é injetado na economia. Então é uma faca de dois gumes, tá bom? E aqui por último, mais ou menos importante, o tráfico de drogas e armas. Simples, é bem simples. A fronteira ajuda isso. O México movimenta uma grande parte da indústria aqui nos cartéis de drogas, tá? E o principal alvo, o principal consumidor de drogas mexicana é os Estados Unidos. Então, a galera dos Estados Unidos quer usar droga. Não todo mundo, tá? Tô dizendo assim, entre aspas, a galera, tá? E essa droga vem do México, tá? E assim que funcionam. Esses cartéis são ricos, esses cartéis são corruptos, e eles também corrompem as pessoas. Por isso entra no problema daqui de baixo, que é das armas. Os Estados Unidos é o maior fornecedor de arma do México. Então, como a troca, né? O México manda drogas ilegais para os Estados Unidos, e claro que não é, eu acabei de falar, ilegal, tá? E os Estados Unidos manda armas legais para o México, para a polícia. Só que, como eu disse, existe corrupção e etc. E aí, essas armas são desviadas, tá? E são mandadas para os cartéis. Aí o cartel utiliza dessas armas que vêm dos Estados Unidos, eles conseguem traficar essas armas e de alguma forma eles conseguem mandar essas drogas para lá também. Aliás, traficam essas armas e mandam drogas. Isso é um problema que gera aqui nessa região. Tem mais um outro capítulo, mas eu deixei para lá, tá bom? Então é basicamente isso aqui. Qualquer dúvida, só perguntarem. Bom dia.